Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil não tem sido um país muito fácil de viver, graças a eventos que ocasionam milhares de mortes por todo o território nacional, como assaltos seguidos de morte, falta de recursos hospitalares, acidentes de trânsito e outras coisas que você já está cansado de saber. Mas você alguma vez já deve ter se perguntado quais as maiores causas de morte no nosso país. É isso que você vai conferir agora. Acredite ou não, 10 maiores causas de morte no Brasil. 10. Infecções generalizadas. De alguns anos pra cá, as infecções têm sido um dos fatores que mais levou à morte dos brasileiros. Isso se deve à facilidade que as infecções se espalham, já que elas normalmente são causadas por vírus e bactérias, podendo até mesmo ser adquiridas em hospitais, e também à baixa emissão de sintomas, o que faz com que a infecção possa ser confundida com outras doenças menos graves. Isso faz com que ela não seja devidamente tratada e, consequentemente, traga morte ao seu hospedeiro. 9. Insuficiência renal. A insuficiência renal nada mais é do que a incapacidade do rim em filtrar certos tipos de resíduos e toxinas, o que faz com que, ao passar do tempo, o rim pare de fazer algumas das suas funções vitais ao corpo humano, além de parar a produção de alguns hormônios muito importantes, como por exemplo a eritropoetina, que é responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos. Drogas, coágulos, nefrotoxinas e alto nível de colesterol podem ser alguns dos principais causadores da insuficiência nos rins. Apesar de haver um tratamento para essa doença, a maioria das pessoas não percebem ou não reparam em alguns dos sintomas, e só conseguem perceber a doença quando está em um estágio avançado. 8. Doenças hipertensivas. Doenças hipertensivas ou pressão alta é um problema que afeta os vasos sanguíneos e a pressão com que o sangue é bombeado, e ela pode causar o estreitamento e até mesmo o entupimento de vasos sanguíneos. Caso não seja tratada, a pressão alta pode até mesmo te levar a um AVC ou até um infarto. A pressão alta pode ser causada por consumo exagerado de sal, bebidas alcoólicas, além de cigarro e altos níveis de estresse. 7. Diabetes. A diabetes é uma doença crônica que faz com que o corpo diminua ou pare totalmente a produção de insulina, que é responsável por regular a glicose, açúcar, no sangue e as transformar em energia para as células. Apesar de ser muito grave caso não tome os cuidados necessários, diabetes possui alguns tipos de tratamento, como injeções diárias de insulina. Os principais sintomas da diabetes podem ser muita sede, vontades constantes de ir ao banheiro, muita fome, emagrecimento e fraqueza em alguns casos. 90% dos casos de diabetes no país são do tipo 2, que pode ser ocasionado por abuso de doces e açúcares, e se não for devidamente tratado, leva à morte. Então, tome cuidado. 6. Pneumonia. A pneumonia não é em sua maioria contagiosa, mas ainda assim, se não for cuidada, pode ser fatal. A pneumonia normalmente é causada por fungos e bactérias que penetram no alveolar, que é onde o corpo faz suas trocas de gases, o que atrapalha muito a respiração. 5. Acidentes de trânsito. A todo momento vemos em telejornais e até mesmo por meio da internet notícias sobre atropelamentos, batidas de carros, acidentes de moto e diversas outras notícias sobre a fatalidade no trânsito. Pois saiba você que o Brasil é o 5º maior país do mundo onde ocorrem mais acidentes de trânsito e também uma das maiores causas de mortes entre os jovens brasileiros. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, PRF e o Detran, Departamento de Trânsito, nos anos de 2014 e 2015 somados, ocorreram cerca de mais de 115 mil mortes. E entre as principais causas estão falta de atenção ao volante, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, uso de celular e a falta de atenção ao atravessar a rua. Então, lembre-se, nada de celular enquanto dirige e olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. 4. Homicídios por arma de fogo e agressões. Nos últimos anos, a violência tem crescido de maneira preocupante. Os números de mortes por agressões e arma de fogo não param de crescer por todo o país. No ano de 2015, as armas de fogo matavam cerca de 116 pessoas por dia no Brasil, além de serem a principal causa de morte de jovens de 15 a 17 anos. As mortes por agressões não ficam muito atrás. Todos os dias, centenas de mulheres são agredidas por todo o território nacional, e essas agressões são cometidas em sua maioria por maridos, namorados e ex-parceiros, que normalmente causam graves lesões na vítima, que infelizmente ocasiona a morte.
Além das mulheres, as pessoas da comunidade LGBT são agredidas todos os dias e, na maioria das vezes, são espancadas até a morte. 3. Acidente vascular cerebral, AVC. O acidente vascular cerebral, ou derrame como também é conhecido, ocorre quando a circulação de sangue no cérebro é interrompida. Normalmente isso se deve ao rompimento ou entupimento de algum dos vasos sanguíneos responsáveis por levar sangue ao cérebro. Fatores como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, sedentarismo, bebidas alcoólicas e fumo são grandes responsáveis pelo AVC. 2. Infarto. O infarto ocorre quando o coração recebe um baixo nível de oxigênio, provocando a morte do músculo miocárdico, que ocasiona a morte na maioria das vezes. O estresse, sedentarismo e má alimentação são alguns dos principais causadores do infarto. 1. Câncer. Como todos sabem, o câncer é uma doença muito cruel e impiedosa, e que infelizmente levam a centenas de milhares de pessoas à morte todos os anos, não só no Brasil, como também em todo o mundo. Existem diversos tipos de câncer, mas no Brasil os tipos com mais ocorrência são câncer de traqueia, pulmão, brônquios, cólon, reto, estômago, câncer de mama e de próstata. Infelizmente não existe ainda uma cura para o câncer, mas existem alguns tipos de tratamentos para a doença. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda bastante. Pessoal, até a próxima!